Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar sobre o anúncio de dividendo do Banco do Brasil. E antes de comentar sobre isso, gostaria de convidar você a se inscrever no canal. O canal irá comentar sobre resultados trimestrais das principais empresas listadas na bolsa e também compartilhar notícias do mercado financeiro. Além disso, vocês irão acompanhar o crescimento da carteira do canal rumo à liberdade financeira, no médio a longo prazo. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Então, o Banco do Brasil anunciou um provento no valor de 41 centavos. Lembrando que isso aqui é um JCP, logo tem que descontar 15% de imposto. Aí você irá ter o valor líquido que você irá receber na sua conta. E a data de pagamento será no dia 27 de março de 2024 e a Datacom no dia 11 do 3. Então, o Banco do Brasil tem uma recorrência absurda no pagamento de dividendos. Anunciou basicamente com Datacom dia 11 e menos de um mês já realizam o pagamento desse dividendo. Aí tem a data ex no dia 12, ou seja, se você adquirir as ações do Banco do Brasil até o dia 12, você não terá direito a esse provento anunciado pelo banco. Então fique esperto com a Datacom. Outro ponto é justamente o cronograma que o banco libera aqui para os seus acionistas, já revelando a data do anúncio dos proventos. Então isso aqui é muito interessante para os seus acionistas se programarem e realizarem os aportes. Aí o que a gente observa? Eles anunciam o provento e logo em seguida, um mês depois, realizam o pagamento. Anunciam e já realizam o pagamento no mês seguinte. Então, a recorrência é absurda. Se a gente observar, em relação aos proventos referente ao exercício de 2024, a gente observa 4 anúncios e mais 4 anúncios relacionados a dividendos complementares. Então, temos um total aí de 8 pagamentos de dividendo no ano de 2024. Basicamente, se a gente for observar, são 7 pagamentos, mais um aqui referente ao exercício de 2024, que será realizado em 20 de março de 2025. Então, uma recorrência absurda e o mercado até apelida o Banco do Brasil como fundo imobiliário das ações. Outro ponto que a gente observa, tem aqui um anúncio do dividendo complementar com atualização através da correção dos juros e os valores atualizados no dia 8 de fevereiro de 2024, com um dividendo de 22 centavos e um JCP de 62 centavos. Aí você faz o quê? Você elimina aqui o imposto de renda. Então você vai pegar 0,62 centavos e tirar o imposto de 15% e somar com o dividendo que é isento de imposto de renda. Aí você terá o valor líquido de 75 centavos que você irá receber de proventos do Banco do Brasil no dia 29 de fevereiro. Então, realmente, vai pingar aí na sua conta, caso você seja acionista do Banco do Brasil. Outro ponto que a gente observa é que o mercado está otimista também para o ano 2024, onde o esperado é um lucro líquido projetado de 37 a 40 bilhões de reais. Então, Banco do Brasil competindo com o Banco Itaú, quem é o líder no segmento. Outro ponto que a gente observa também é que haverá crescimento em todos os segmentos do banco. Carteira de crédito expandida, uma expectativa de crescimento entre 8% a 12%, tanto nos segmentos de pessoa física, de 6% a 10%, empresas, de 7% a 11%, agronegócio, de 11% a 15%. Então, iremos observar um crescimento na carteira de crédito do Banco do Brasil, que já é uma carteira muito eficiente e robusta. A margem financeira é esperado um crescimento entre 7% a 11% e a receita de prestação de serviço um crescimento entre 4% a 8%. Despesas administrativas crescendo de forma controlada, entre 6% a 10%, nenhuma bronca nesse sentido. E esse crescimento já vem de anos também anteriores. Se a gente observar, o resultado de 2023 foi um lucro líquido ajustado de 35,6 bilhões de reais, o que representa 11,4% frente ao ano 2022, que reportou na época 31,9 bilhões de reais. Então, realmente, o banco cresce o seu resultado ano após ano. O único ponto negativo em relação aos seus resultados é justamente na qualidade da carteira que observamos a inadimplência subir um pouco. Porém, nenhum receio nesse sentido em relação à qualidade da safra da carteira de crédito do Banco do Brasil. Porque, se a gente observar esse receio do mercado, é porque o sistema financeiro nacional teve uma queda de 0,10% no seu risco de inadimplência acima de 90 dias, enquanto o Banco do Brasil teve um leve aumento de 0,11%, chegando aos patamares de 2,92%. Então, realmente, nenhum receio nesse sentido, onde a gente vê a carteira de crédito
bem abaixo do sistema financeiro nacional e bem tranquila nesse sentido. Além disso, a gente observa um índice de cobertura bem acima do sistema financeiro nacional, então não há receio em relação à carteira de crédito do Banco do Brasil. Porém, um ponto para ficar em alerta. Se a gente observar a carteira de crédito do Banco do Brasil, no ano de 2023, era projetado crescimento e, basicamente, todo o crescimento projetado para 2023 foi alcançado e, de fato, o banco entregou aquilo que prometeu. Se a gente observar a carteira de crédito em dezembro de 2022 e comparar com dezembro de 2023, foi um crescimento de 10,3%. Em pessoa física, cresceu 8,1%, agronegócio 14,7%, grandes empresas e pequenas e médias empresas 8,5% e em exposição também ao governo cresceu quase 12%. Então a carteira de crédito do Banco do Brasil cresce ano após ano e com uma boa safra e, além disso, em segmentos que têm um risco muito baixo de inadimplência, como o do agronegócio, que cresceu absurdos 14,7%. Então, bons resultados no ano de 2023 e é esperado que continue assim para o ano de 2024. O lucro líquido, então, reportado foi um crescimento de 11,4%, reportando 35,6 bilhões de reais, o que foi esperado pelo guidance, previsto aqui um lucro de 33 a 37 bi, e reportou aqui a sua média em 35,6 bilhões de reais. Então, realmente, o banco entrega resultados conforme esperado. E aí, se a gente realizar algumas projeções, a gente começa a ter ideia, mais ou menos, de como será o retorno em dividendos para o ano de 2024. Lembrando que, além do anúncio do cronograma de pagamento, o Banco do Brasil anunciou um aumento do seu payout. E aí passou de 40% para 45% o montante do lucro que será distribuído para os seus acionistas. Nesse sentido, o banco projeta entre 37 a 40 bilhões de lucro líquido e aí coloquei uma média desses resultados para as nossas projeções. Se o banco lucrar 37 bilhões, estamos falando de um PL em relação às cotações atuais, enquanto eu gravo esse vídeo, 4,49 vezes. Então, de fato, estamos falando de um banco muito barato neste momento. E se isso de fato acontecer, na distribuição de 45% desse lucro, estamos falando de um dividendo de R$ 5,81 sendo distribuídos, que nessas cotações isso representa um yield bruto de 10%. Então, realmente é um bom dividendo para ser auferido nessas cotações, porque o banco cresce seus resultados e isso faz com que os indicadores ainda continuem interessantes, mesmo com uma alta significativa nas suas cotações. Se o banco lucrar a média, que é 38,5 bilhões de reais, isso representa um PL de 4,31 vezes e com o payout de 41%, o dividendo a ser reportado será de R$ 6,05. Nessas cotações, isso representa um dividendo yield de 10,44%. Então, só em retorno em dividendos, você terá aqui um retorno bruto de 10,44%, caso o banco lucre 38,5 bilhões no ano 2024. Se o banco lucrar a previsão máxima, que é de 40 bilhões de reais, isso representa um PL de 4,15 vezes. Então, de fato, o banco, nesses patamares de resultado, está bem atrativo, ficando sempre na casa de 4 vezes sendo negociado, sendo que na média o mercado negocia em 7 vezes o preço sobre seus lucros. Então, realmente, o banco está bem interessante nesse sentido, mesmo com a elevação das cotações. Aí, com payout de 45%, o banco lucrando sua máxima de 40 bilhões, estamos falando de um retorno em dividendo de R$ 6,28, o que representa um retorno de 10,84% nessas cotações. Realmente um bom dividendo. Aí, um ponto que eu sempre falo para vocês ficarem alerta é justamente calcular esse retorno em relação ao preço que você pagou na ação. Por exemplo, o meu preço médio é de R$ 34,79 nas ações do Banco do Brasil. Logo, o meu retorno recebendo o dividendo de R$ 5,81 será de 16,70% e não de 10%, que é o yield atual projetado para o ano de 2024. Então, observe que é muito além do yield projetado. Então, o dividendo em relação ao seu custo de aquisição é muito além e, por isso, é muito importante você sempre pagar barato por um ativo. Outro ponto, se o banco lucrar 38,5 bi, o dividendo será de R$ 6,05 e o meu dividendo yield uncorte é de 17,39% de retorno. Se o banco lucrar 40 bi, o dividendo distribuído será de R$ 6,28 e o meu dividendo yield uncorte será de 18,05%. Então, realmente,
muito bom esse retorno. E aí eu pergunto a vocês, existe um retorno hoje na renda fixa que entrega 18% ao ano? Então, o Banco do Brasil irá entregar isso só em dividendos para quem adquiriu as ações a R$ 34,79 ou na casa ali dos R$ 30, R$ 35, terá um bom retorno só em dividendos. Então é muito importante você sempre pagar barato por um ativo. E para isso, você faz uma planilha que calcula justamente esses valores intrínsecos e o preço teto de um ativo. Por exemplo, na minha planilha de Benjamin Graham ajustado, eu calculo o valor intrínseco, que hoje o valor intrínseco do Banco do Brasil está em torno de R$ 59,08, o que representa então uma margem de segurança apenas de 2%, frente às cotações de R$ 57,93, e nesse momento o banco ainda assim está barato, 2% abaixo do seu valor intrínseco. Então a gente pode oferir aqui que basicamente o preço atual está em relação ao preço justo do banco. E aí também tem o preço teto, ou seja, o que eu estou disposto a pagar para receber no mínimo uma quantidade de retorno em dividendo. E para o Banco do Brasil, eu espero no mínimo receber 10% de yield. Consequentemente, o meu preço teto é de R$ 60,46 para receber no mínimo 10% de yield. Consequentemente, para isso acontecer, eu devo pagar nesse preço teto e nessas cotações atuais de R$ 57,93, eu tenho uma margem de segurança de 4%. Lembrando que a gente tem que relacionar o dividendo yield líquido, porque é o dividendo que entra na nossa conta. Logo, o dividendo yield líquido é de 9,39%. E nesse sentido, eu fico então apenas observando o preço mudar um pouco aqui para 56, 50, 55, e aí o dividendo yield líquido passa a ser 10%, e eu continuo aqui aportando pouco a pouco, porque é o retorno mínimo que eu estou disposto a receber. Assim você estabelece um preço teto e, consequentemente, você não paga caro pelo ativo. Um vídeo rápido, apenas para ilustrar notícias do mercado e resultados do Banco do Brasil no ano de 2023. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, deixe aquele like e até a próxima.